Graças a paz, no próximo dia 31 de outubro estaremos celebrando 506 anos da Reforma Protestante. E em celebração a esta data estaremos produzindo um conteúdo para o nosso canal falando sobre os 5 solas, ou os 5 somente. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Depois de participar deste conteúdo, considere se inscrever no nosso canal. Olá! Chegamos ao 4º vídeo da série dos 5 solas, ou os 5 somente. A série busca celebrar os 506 anos da Reforma Protestante com esta síntese doutrinária que os reformadores legaram para a história da Igreja. Hoje, iremos falar do Solus Christo, ou somente a Cristo. No período da Reforma, homens religiosos buscavam automutilar-se, buscavam experimentar de agonia e assim tentar ter o seu pecado perdoado ou a sensação do pecado perdoado. O reformador Martinho Lutero, antes de sua experiência de conversão, vivia uma religião aparentemente séria. O mesmo buscava, até mesmo agredindo a sua própria carne, lutar contra o seu pecado, sem contudo ter êxito. Foi quando entendeu que somente pela pessoa de Cristo e pela obra de Cristo ele poderia chegar-se a Deus e ser de fato salvo, que a sua vida, sua religião e seu relacionamento com Deus verdadeiramente foram transformados. Um segundo problema que existia no cenário reformado era a autoridade papal, uma autoridade que representava a autoridade divina na terra, que segundo a Igreja Católica Apostólica Romana, uma autoridade inerrante e que de fato trazia em sua palavra o peso da palavra de Deus. O Solus Christo acaba com esse cenário, um cenário que promovia até então um peso de um homem falho, de um pecador, sobre a vida de pessoas que deveriam se submeter a um homem pecador e de um coração corrupto como ao próprio Deus. Isso acabava redundando uma religião pesada aos homens e que, via de regra, acabava em lucro para a igreja. Nos dias atuais, também vemos novos papas, novos apóstolos que tentam tomar a autoridade de Cristo. A doutrina de Solus Christo traz segurança e paz na nossa caminhada cristã. Somente Cristo deve ser obedecido, submetido como aquele que carrega em si a autoridade do próprio Deus. Não há homens que tentam subjugar a outros com uma pseudo-autoridade. O Solus Christo traz luz ao coração da igreja e faz com que essa caminhe sobre a submissão das suas rédeas, da sua palavra. E a ele deve ser toda a nossa submissão e obediência. Solus Christo, e não a homens. E a liderança que temos a respeito de homens, ela deve ser apenas um reflexo daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, na palavra de Cristo, e não por uma submissão cega a homens falhos que tentam subjugar a outros e tomar proveito próprio, a fim de que esses possam ser extraídos recursos materiais, mas a pessoa de Cristo seja esquecida. O Solus Christo é a síntese da igreja na compreensão de que toda a Escritura, toda a verdade da palavra de Deus, bem como todo o cristianismo, gira em torno e centraliza-se em uma única pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é o centro da verdade das Escrituras. Cristo é a razão da profecia. Cristo é o Amém de Deus. Cristo é a expectativa da esperança da igreja nas benditas promessas do Senhor. Nada que fuja ao centro da verdade de Deus possa se desassociar à pessoa do seu Filho. Solus Christo aponta a pessoa de Jesus como o centro de tudo. Ele é a personificação da providência de Deus. Cristo é a razão da nossa salvação. Entendemos que fora dessa pessoa não podemos ser salvos, não podemos nos achegar a Deus. Cristo é a razão de ser da igreja. Cristo é o alvo do culto. Cristo é a doce providência de Deus para que o homem fosse salvo. Onde os profetas falam a respeito do braço desnudado de Deus para a salvação do homem. Este também é aquele prometido pelo próprio Deus a Adão, o seu descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é a razão da profecia, o cumprimento, o sim e o amém no Evangelho. Ele é o homem que carrega os nossos pecados e tem autoridade para pagar por eles, pois ele é santo, santo e santo. Cristo tem o poder de pagar por cada uma de nossas iniquidades, porque ele nunca pecou. É o homem que carrega em si toda a iniquidade do ser humano e tem a aprovação de Deus, comprovando para com isso a sua ressurreição. Cristo é a razão de ser da igreja. Ele deve ser o conteúdo dos nossos cânticos. Ele deve ser a razão da nossa alegria. No meio das dificuldades e tribulações, a promessa da pessoa de Cristo, de viver com Cristo eternamente, deve ser também o alvo
do foco da igreja. Entendemos que centralizar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo é o que deve promover paz verdadeira ao nosso coração e, de fato, reatar os nossos laços de amizades para com Deus. Que Cristo possa ser o centro da nossa religião, possa ser a pessoa, mais uma vez, que nos reconecte a Deus, que nos religue a Cristo, que Ele possa ser o modelo para a nossa vida e o modelo também para que nós possamos imitá-lo. Solos Cristo. Não há homens, não há líderes, não há instituições, mas há uma pessoa. O Evangelho é um homem e esse homem é Cristo. Que o Senhor te abençoe e leve a viver no centro da sua vontade. Te convido a visitar o nosso card, curtir esse vídeo e se você achou esse conteúdo relevante, considere se inscrever no nosso canal.